vim pedindo para o Espírito Santo, eu já vim pedindo para Deus direcionar, para Deus falar ao meu coração. E algo que estava falando e gritando dentro de mim, era uma palavrinha que a maioria de nós já sabe, não, maioria de nós não, todos nós conhecemos, que é sugestão. Pastor, mas o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Irmão, essa foi a mesma pergunta que eu falei para Jesus. Senhor, o que isso tem a ver comigo? O que tem isso a ver com a igreja? O que tem a ver isso com as pessoas de Deus? E aí foi onde ele começou a trazer à minha memória que uma sugestão do maligno pode causar uma destruição definitiva na nossa vida. Não é à toa que a Bíblia fala que nós não podemos pegar as palavras de Deus e jogar para trás de nós. Provérbios 13:13 nos alerta sobre isso. Olha o que diz Provérbios capítulo 13, versículo 13, olha só, ele diz assim, que o que despreza a palavra, o que acontecerá com essa pessoa? Mas aquele que teme, o temer é respeitar, é se reverenciar mediante o mandamento, mas a Bíblia fala que aquele que obedece, aquele que reverencia, aquele que teme a palavra declarada pelo Senhor, a Bíblia diz que esta pessoa será recompensada, ela será galardoada, ou seja, não despreze, irmão. Toda a palavra que o Senhor Deus nos abrir, toda a direção que o Senhor Deus nos der, não mude ela. Não deixe o seu coração, a sua mente, o seu coração aberto para sugestões que podem vir logo a seguir. Quando eu vi essa palavra sugestão, eu procurei saber qual era o significado a princípio dessa palavra. Sugestão significa uma proposta. É algo que é nos oferecido. E além de ser uma proposta, ao mesmo tempo é uma inspiração. E inspiração, o que é, pastor? É uma ideia ou um pensamento que na maioria das vezes pode se tornar fixo, que surge de repente, sabe? Acontece de uma hora para outra. Quando Deus me deu isso, Ele me fez lembrar lá da minha adolescência. Eu vim de uma família que também fazia muito uso de bebidas alcoólicas, e era terrível, né? A coisa ficava feia quando algumas pessoas ingeriam bebida alcoólica dentro de casa, a violência ficava solta. E eu me lembro que eu sempre, como eu cresci debaixo dessa situação, eu fui criando, Deus foi colocando no meu coração uma aversão contra isso. Então, para a glória de Deus, na minha infância, mesmo quando eu não conhecia Jesus, eu não tinha nenhuma simpatia com bebida alcoólica, seja ela de qualquer espécie. Eu não tinha nenhum prazer naquilo, pelo que eu presenciava dentro da minha casa, o que ela causava. E aí eu fui crescendo, fui amadurecendo, fui me tornando jovem, para a pré-adolescência, vim para a adolescência, e aí eu fiquei naquele período entre a adolescência e já criando aquela fase mais madura, né? Virando o homem, se tornando uma pessoa diferente. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava na minha casa, nisso eu já comecei a frequentar a igreja, nesse período eu já tinha aceitado Jesus e tinha ido para a igreja. E eu estava deitado na sala da minha casa, minha mãe é costureira, ela estava costurando, e irmão, de repente, do nada, surgiu-se uma sugestão. Veio uma voz e disse assim: vai lá, compra uma cerveja e bebe. Do nada, surgiu, não era uma coisa que eu ficava com vontade, não era uma coisa que eu tinha desejo, não era algo que eu tinha no meu coração, simplesmente surgiu essa sugestão. E quantas sugestões parecidas a essa o diabo tem colocado na vida das pessoas. Se você ainda não se convenceu disso, mais uma vez o Espírito Santo te alerta: o diabo, que é o nosso adversário, ele não vem se não for para matar, roubar e destruir. Quando o diabo me sugestiona algo, quando Satanás te sugestiona algo, não pense que essa sugestão é para benfeitoria. Não pense que essa ideia, não pense que essa proposta, não pense que essa inspiração vai lhe trazer algum tipo de benefício. Não vai. O diabo está simplesmente armando uma cilada para que ele consuma o seu plano de destruição. O ladrão, o diabo, nosso adversário, a Bíblia fala, eu vou parafrasear, ele não perde tempo se ele não vier para matar, roubar e te destruir. E será que algumas dessas sugestões não estão sendo acatadas por nós?
Será que de alguma forma essas ideias, esses pensamentos, essas inspirações que surgem quando a gente menos espera, quando a gente não está ali criando nenhuma expectativa ou acreditando que isso possa acontecer, será que de repente não vem em momentos que nós chamamos oportunos? Será que não vem na hora certa? Será que esse não é o momento certo? Meu irmão, por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina: andai no Espírito, andai em Espírito, e assim você não vai satisfazer as concupiscências da carne. Irmão, eu estou vendo o diabo fazer isso desde o altar até a porta da igreja. Homens que de certa forma recebem sugestões do diabo e vão lá e destroem seus ministérios para fazer algo paralelo, para fazer algo próprio. Olha, você não precisa fazer, você não precisa passar por isso. Você é pregador, a sua igreja está crescendo, a sua igreja prospera, aonde você vai, Deus é contigo. Meu irmão, você não precisa se submeter a nada, você não precisa estar engolindo sapo, você não precisa estar debaixo de determinadas cobranças. Levanta a tua cabeça, você tem tudo o que é preciso para fazer algo pessoal. E a pessoa vai lá, sugestionada por Satanás, e pega tudo que Deus construiu ao longo dos anos e joga no lixo, como tem acontecido hoje no casamento. Poxa, olha o que eu vi uma vez: uma mulher lutando pelo casamento, guerreando pelo casamento. Sabe, aquela pessoa, irmão, ela chegou para mim chorando, derramando lágrimas: pastor, eu não posso perder meu casamento, eu não posso perder minha família, eu não posso destruir meu lar, eu não aceito isso, o diabo não vai fazer isso. E foi um período de luta com ela. Quando o marido colocou a cabeça no lugar e disse assim: não, pastor, eu vou mudar, eu não posso tratar minha esposa desse jeito, eu não posso ter minha casa dessa forma, eu não posso deixar o diabo destruir o meu lar. Daqui a pouco ela vira a cabeça e fala: não, pastor, cansei, não quero mais. Ah, não, ele falou que mudou, mas não quero saber se mudou, se deixou de mudar, eu não quero mais saber, eu cansei, sabe, eu não preciso passar por isso, eu não preciso estar aturando isso, eu não preciso estar vivendo isso. Aí eu falei para essa pessoa: mas justo agora que depois que Deus fez a obra, justo agora que Deus começou a mudar o coração do seu esposo, você está acatando essa sugestão de Satanás? Agora que as coisas vão começar a melhorar, agora que o reino de Deus vai começar a se estabelecer, agora que a sua casa vai deixar de ser uma casa dividida, você está acatando a sugestão de Satanás? Meu irmão, hoje o Senhor quer falar com você e comigo de maneira muito séria e direta. Quais são as sugestões que estão se despertando nesses últimos dias? Lembrando, sugestão é uma proposta. Uma proposta, e além de ser uma proposta, é uma inspiração, é uma ideia, é um pensamento que surge. E geralmente repita comigo assim, toda sugestão tem duas coisas. Bosta o dedinho aí, vai lá. Fala, tem duas coisas. Primeiro, um estímulo. Vá lá alto, irmão. Um estímulo. Segundo, propósito. Toda sugestão, ela tem um estímulo e ela tem um propósito. Repita comigo de novo: toda sugestão tem um estímulo, um estupim, vamos dizer assim, algo que causou aquilo, e também tem um propósito, uma finalidade. Quando Deus me falou isso, eu falei: então me dá um exemplo. Ele me fez lembrar de Marcos capítulo 6, a partir do versículo 14. Vamos lá? Vamos só ler rapidamente, que eu vou dar outros dois exemplos. Diz assim, ó: e ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara, é a tradução que eu gosto? Porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Por que o rei Herodes estava dizendo isso? Porque Jesus estava operando maravilhas, Jesus estava curando, Jesus estava fazendo as obras, e João Batista também era um homem dotado dessas capacidades. E como ele já havia feito, e ele vai
vai descrever na frente o que aconteceu, a Bíblia fala que então quando alguém notificou ao rei, dizendo que havia um homem que estava novamente fazendo essas maravilhas, acreditava o rei que era o espírito de João Batista, que havia reencarnado, vamos usar essa palavra, que tinha vindo sobre o Senhor Jesus, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Espírito de Jesus, irmão, é o próprio, é o Filho de Deus. Então quando isso aconteceu, ele acreditou, ele se convenceu disso. E sabia que existe muita gente se convencendo do contrário? Sabe, pessoas que fecham as suas opiniões e falam assim: não, pastor, é assim que eu creio, é assim que eu penso, é assim mesmo, é desse jeito. Meu irmão, eu vou ser bem sincero, pasme se você quiser, eu não bato de frente com gente que tem opinião fechada. Por quê, pastor? Porque, como diz a Bíblia, como conversação, disputa e discórdias, ou qualquer tipo de diálogo em forma de quem saber quem está errado, não tem proveito nenhum a não ser levar as pessoas à perfeição, a mesma coisa, a pessoa que tem opinião fechada, irmão, ela só vai se dar conta de que fez errado quando a vida desabou. Aí a pessoa vai ter que tentar pegar os cacos, os pedacinhos que sobrou, juntar e tentar começar tudo. Isso quando essa pessoa tiver tempo para fazer. Porque sempre é possível recomeçar. Repita comigo, sempre é possível recomeçar. Agora a pergunta que eu tenho que me fazer é se eu vou ter tempo para isso. Vamos supor que você tem 30 anos de casado, ou 40 anos de casado. Se isso se desfazer agora, será que você vai ter outros 40 anos? Você tem certeza que você vai ter outros 40 anos para refazer o que foi desfeito? Possivelmente improvável, impossível. O tempo não está a meu favor, o tempo não está a seu favor. Então você, irmão, antes de acatar qualquer sugestão de Satanás, coloque na balança isso. Eu me lembro quando o meu irmão faleceu há alguns anos atrás, e depois eu até tentei achar, não vou conseguir porque o Face se desfez para poder fazer a página que todo mundo já conhece do início, que bloquearam nossa página e coisa e tal. E eu lembro que naquela época que o meu irmão faleceu, eu estava na igreja de Primavera do Leste, e eu fiz uma notificação para a igreja, falando do meu irmão que havia falecido, e eu aproveitei aquele momento até para trazer uma dica para as pessoas. Porque uma das coisas que nunca sai da minha cabeça é que eu sempre achei que eu teria tempo de sobra para poder ter comunhão com Ele a hora que eu quisesse. E não percebi que fui pego sem tempo para tudo. Ele morreu, Ele partiu, e o tempo que eu achei que eu teria para poder ter comunhão, o tempo que eu achei, não, agora não dá, mas depois vai ter, outro dia eu vou lá, outro dia eu converso, outro dia eu faço isso, outro dia, sabe aquele famoso deixa para depois, ou deixa para amanhã, e esse amanhã nunca chega, e esse depois nunca chega? Pois é, isso aconteceu. Nunca mais eu faço isso. O dia que eu tiver que fazer algo, eu vou lá e faço, para amanhã ou depois eu não ficar com esse sentimento. Eu achei que tinha tempo de sobra e não tinha. Irmãos, receber, acatar, obedecer à sugestão do diabo é mais ou menos assim. É mais ou menos dessa forma. A pessoa se convence: não, pastor, pode ficar tranquilo. Não, irmã, você não precisa perder tempo com isso. Amigo, você pode viver em paz. Mas muita gente se certifica daquilo que é errado. Assim como Herodes acreditava que o espírito que estava sobre Jesus era de João Batista, quando na verdade era o próprio Cristo fazendo. Era o próprio Cristo realizando a obra. Ele havia se convencido daquilo. Tem muita gente, irmão, convicto do errado. Tem muita gente se convencendo daquilo que é errado. O que você acha que pode te trazer cura, o que você acha que pode te trazer libertação, o que você acha que pode lhe trazer benfeitoria, pode estar sendo um ponto final na tua história. Pode estar sendo um ponto final no casamento, pode estar sendo um ponto final na felicidade, pode estar sendo um ponto final na prosperidade, e por aí afora vai. Eis que eu acredito que o que está sobre ele é o espírito de João Batista. E olha o que aconteceu, continua por favor. Outros diziam: não, já não é João Batista, é quem? É quem? Então outra coisa, a Bíblia fala que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, irmão. Deus, repita comigo, Deus não é
Deus de confusão, de incerteza, de insegurança. E agora, o que eu faço? Mas vai que estou certo, mas vai que eu não estou. Irmãos, o fato de entrar dúvida, o fato de entrar tristeza, o fato de entrar, sabe, um coração partido, já é coisa do maligno, é coisa do diabo. Porque desde um princípio, Satanás tem prazer em causar divisão. Desde o princípio, Satanás tem o prazer de causar dúvida, insegurança, inconstância. Desde o início, desde o princípio. Agora já não é mais João Batista, agora é quem? Elias. Já não é mais o espírito de João Batista. Agora o que está sobre Jesus, ele acreditava, alguns diziam que era o espírito, e diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Aí já chegou alguém e falou assim, eu não acredito nisso, já não acredito nisso, eu acredito nisso. Cada um colocando o que acha que era certo. Cada um colocando o que achava que era correto. Continua, por favor. E Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Aí ele vai explicar por que ele foi morto. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e colocá-lo manietado, ou seja, amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Prossegue. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu. Diga comigo assim: eu preciso ser mais quebrantado. Diga: eu preciso ser mais ouvidos para a palavra de Deus, irmão. Eu não posso me endurecer. A Bíblia fala que o homem, depois de muitas vezes sendo repreendido, quando ele vem a endurecer a sua cerviz, ele vai ser destruído sem que lhe haja cura. O mal virá sobre a pessoa e não vai haver cura, não vai haver restauração. É o que aconteceu mais ou menos aqui. A Bíblia fala que Herodes era o rei da época, mas a Bíblia fala que ele estava em um ato de infidelidade com uma outra mulher chamada Herodias, que era esposa de Filipe. E a Bíblia fala que as lideranças judaicas daquele tempo fizeram vista grossa e não falaram nada, só porque ele era o rei. Mas João Batista não fez isso. Uma pessoa, irmão, que está comprometida com a verdade, ela não se preocupa o tanto que o outro vai se ofender com aquilo que está sendo dito. A pessoa que tem compromisso com a verdade, fala o que Deus manda falar, e pronto, e acabou. Não, eu não vou dizer, não vou falar, pastor, embora eu tenha que falar, porque eu sei que aquilo vai trazer um tormento, eu sei que aquilo vai trazer uma dor de cabeça, eu sei que aquilo pode trazer uma destruição sobre a vida da pessoa, mas pastor, eu nem conheço ela, talvez você esqueceu exatamente o significado de ser boca de Deus. É você falar com quem você nunca conversou, é você falar algo com quem você nunca viu, é você tentar ajudar aquele que momentaneamente está com seus olhos vendados e cegos. É você chegar o meu compromisso com vocês é pregar. O meu compromisso aqui, irmão, é pregar aquilo que o Senhor Deus fala. Agora, por trás disso, se a pessoa vai obedecer ou não, se a pessoa vai se comprometer com aquela palavra ou não, se a pessoa vai se vestir daquela palavra ou não, se a pessoa vai colocá-la em prática ou não, isso já não cabe mais a mim. Por isso que o Evangelho diz: aquele que tem ouvido, ouçam o que o Espírito Santo fala na igreja. Ouça, dê ouvidos ao que a palavra de Deus está orientando. Herodes não gostou, principalmente Herodias, porque quem gosta de ser repreendido quando está errado? Quem gosta? A maioria das pessoas fala: não, pastor, se eu estiver errado, pode falar, pastor. Mas aí quando o pastor fala, na hora muda o semblante, na hora torce o bico, na hora. É igual um dia uma irmã me falou: pastor, olha, eu vim congregar com o senhor, primeiro porque o senhor não faz rodeio, porque quando o senhor é para falar, o senhor fala. Claro que o senhor não ofende, o senhor não magoa, o senhor não entristece, mas quando o senhor fala a verdade, vai contra aquilo que a gente estava preparado para ouvir. Então quando a palavra vem de encontro e contra o que eu estava preparado para fazer, é claro que dói.
Porque na verdade você quer que alguém corrobore, você quer que alguém contribua, você quer que alguém afirme aquilo, você quer encontrar aliados para dizer, não, você está certo, você tem que mais é fazer isso mesmo, você tem que acabar com tudo, dá uma lição nele, bota ele para fora, gela ele, bloqueia no WhatsApp, né? Faz isso, dá um gelo, que ele vai aprender, que ela vai aprender. Não, minha filha, não é por força e também não é por... Eu acredito que se você mais passar tempo falando com Deus, é mais concreto que os olhos daquela pessoa se abram do que de qualquer outra forma. Herodias não gostou, porque de certa forma vinha expondo o pecado dela, vinha expondo o erro dela. E aí diz o versículo a seguir, continua. E Herodias o espiava e queria fazer o que, pessoal? Mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e também era o quê? Continua, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião, o quê? Uma ocasião o quê? Em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e também a tribunos e príncipes da Galileia. Continua, entrou então a filha da mesma, ou seja, Herodias, e dançou, que era costume naquela época, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele na mesa. Então o que ele disse? Então o rei disse à jovem, pede-me o que quiseres, e eu o quê? Pede-me o que quiseres, eu te... E jurou-lhe dizendo, tudo o que me pedires te darei, até se for caso, metade do meu reino. E saindo ela perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de quem? João Batista. Continua. E entrando apressadamente pediu ao rei dizendo, quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João. Prossiga. E o rei entristeceu muito, mas todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Continua. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João, e ele foi e degolou na onde? Na prisão, e trouxe a cabeça num prato, e deu à jovem, a esta a deu a sua mãe. Como assim, pastor? Lembra lá no começo que eu falei? Que o diabo traz uma sugestão. Sugestão é uma proposta, ao mesmo tempo também é uma inspiração. E inspiração é uma ideia ou uma vontade que surge de repente. E já que nós aprendemos isso, nós aprendemos a segunda coisa, que toda sugestão, ela tem um estímulo e também tem um propósito. Qual foi o estímulo dessa sugestão que ela deu? O ódio. O ódio foi o estímulo. Eu odeio esse cara. Toda vez que ele me vê, ele me acusa. Toda vez que ele me vê, ele me aponta. Toda vez ele fala que eu sou adúltera, toda vez ele fala que eu sou uma pessoa pecadora. O estímulo que fez com que ela sugestionasse a sua filha pedir a cabeça de João Batista num prato foi o quê? E existem outros sentimentos que podem estar sendo nos dias de hoje o estímulo para muitas escolhas e decisões erradas. Uma delas, insatisfação. Sabe, pastor, eu estou insatisfeita, sabe, meu marido não colabora, sabe, pastor, sabe, eu estou assim, sabe, muito triste, minha esposa não faz por onde, pastor, sabe, eu me mato de trabalhar, eu chego para ela e falo assim, você não é minha escrava, mas pelo menos eu acredito que a mulher, ela cuida do lar, ela cuida da família, sabe, e às vezes, pastor, eu chego em casa, e eu tenho que fazer coisas que eu sei que ela tinha tempo para ter feito e não fez, ou enrolou, ou fez por onde, e se você fala, zanga, se você fala, vira o bico, aí vira uma divisão, aí fica um silêncio em casa, vira as costas para mim, e se eu tentar tocar, então quase me mata ou chama a polícia.
Então a pessoa não está contribuindo, sabe, pastor, vai passando o tempo, vai passando os meses, vai passando o ano, e a pessoa vai ficando insatisfeita, sabe? E o que é insatisfação? É falta de contentamento. E ainda que aconteça coisas positivas, ainda que aconteça coisas boas, a pessoa já está tão tomada com aquela sugestão do inimigo, que ainda que as coisas boas aconteçam, não é suficiente para aplacar a ideia fixa ou o pensamento que já se instalou por causa de um estímulo. No caso da Herodias foi o ódio, no caso de outras pessoas é a insatisfação. Sabe, estou insatisfeito com o meu trabalho, estou insatisfeito com o meu patrão, estou insatisfeito com os meus colegas de trabalho, eu já falei, eu já coloquei em xeque, é eu ou ele. Não faz isso, irmão. Homem de Deus não tem essa atitude, mulher de Deus não tem essa atitude. Homem de Deus e mulher de Deus aprende a fazer aquilo desde cedo, o que ele sabe fazer de melhor: orar, falar com Deus. O que diz Filipenses? A Bíblia fala que em tudo sejam conhecidas as nossas petições diante de Deus. Tem alguma coisa mexendo com a tua alma? Tem alguma coisa ali abatendo por dentro? Tem alguém fazendo você esmorecer? Seja na alma, seja no espírito, seja no coração? Então rasga o coração para Deus. Ah, mas Deus não fez nada ainda, pastor. Porque talvez o que Deus ainda não fez na situação, é porque talvez Ele quer fazer em nós. Ele quer fazer em mim, Ele quer fazer em você. Porque Deus é Deus para mudar. Ou Deus não tem poder para mudar? Tem ou não tem? Ou Deus não tem poder para fazer? Onde fica operando Ele? Ninguém? Se o Senhor é por nós, quem será? Então, meu irmão, se Deus ainda não mudou a situação, pode parecer clichê, mas eu vou falar o que nós já ouvimos várias vezes em mensagens que chegam para nós. Se Deus não mudou a situação, então talvez Deus está usando a situação para mudar a nós, para mudar eu, para mudar você, para termos um coração mais contrito, para ter um coração mais quebrantado, para ter um coração mais obediente, para ter um coração mais servo, para ter um coração mais disposto a obedecer. É isso que o Senhor Deus está nos ensinando. Outros sentimentos além do ódio, que seja o estímulo, além da insatisfação, o arrependimento. Estou arrependida, pastor. Eu não sei aonde que eu estava na cabeça quando eu disse sim para aquele casamento. Eu não sei, pastor. Bom, eu era do mundo, só se eu estava tomada, pastor, porque eu não sei. Eu não entendo, pastor, eu tinha visto tudo, eu já tinha presenciado. Aí a pessoa fala assim: mas quando a gente é novo, a gente é meio bobo, né? A gente só olha o lado lindo da história e não para prestar atenção em certos pontos que deveriam ter sido pensados antes. Agora, o arrependimento não é pauta, não é autorização de Deus para acabar ou para desfazer aquilo que foi feito. Entenda isso. Arrependimento não. Outro sentimento que pode estar sendo estupim: tristeza. Sabe, pastor, olha, ele não fez nada não, ela não fez nada não, mas eu já não tenho mais alegria com ele. Sabe, pastor, fica passando umas coisas bobas na minha cabeça. Agora deu de ficar lembrando do meu primeiro namorado. Já foi até enterrado o infeliz, mas deu de lembrar dele, pastor, não sei porquê. Capeta, demônio, espírito maligno. Você não entendeu ainda? Que o diabo está tentando te sugestionar algo, que o diabo está tentando te prender em alguma coisa. Você não percebeu que o diabo está tentando despertar, levantar um estímulo? Porque quando eu falei lá no começo, pelo Espírito, que toda sugestão tem um estímulo, mas também tem um... Vamos lá, gente, contribui. Toda sugestão tem um estímulo, mas também tem um... E se a gente voltar lá para Herodes, nós vamos ver que o estímulo era o quê? O ódio. E qual era o propósito? Destruir João Batista, aniquilar João Batista. Todos esses estímulos que estão sendo o estupim de uma sugestão maligna, só tem como única finalidade destruir aquilo que ele vem tentando há muitos anos. Você, sua família, seu casamento, seus sonhos, seus projetos, seus propósitos, tudo o que você vem orando,
tudo que você vem colocando diante de Deus, tudo que você vem colocando diante do Pai. Qual tem sido o estímulo da sugestão? Ódio? Insatisfação? Arrependimento? Tristeza? Ou talvez é o desacordo? A gente não acerta mais nada, pastor, a gente não concorda em nada. Se a gente sentar para conversar, ou para dizer assim, o que nós vamos comer amanhã? A galinha é um motivo da gente brigar e pedir divórcio. Porque ele quer galinha e eu quero carne. Aí entra a criança, e eu quero porco. Aí como é que fica nessa história? Pastor, não está tendo, sabe, não tem mais acordo. Nada do que a gente conversa, a gente chega num denominador comum. Não. Sabe, então você come carne e você come frango, não quero saber não. Entendeu? E aí geralmente a mulher nessa hora ganha, né? Porque é ela que faz a comida. Aí vai comer frango, carne sim, acabou. É eu que faço. Irmão, quais têm sido os estímulos de certas sugestões, ideias, pensamentos que de uma hora para outra estão surgindo dentro de você? Por que Deus me deu essa palavra? Por causa de 2 exemplos. O primeiro está em Daniel capítulo 6. Vamos lá? Vamos ver se eu tiver, tenho tempo ainda, para esse exemplo tem. Daniel capítulo 6, abra sua Bíblia aí. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, olha na tela, porque é o que você está fazendo agora. Daniel capítulo 6. Nós sabemos que o Daniel capítulo 6, conta-se o relato do momento em que um rei, olha o que diz o versículo 1, e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Ou seja, eles eram para se tornar o bambambam do reino? Não, eles foram levantados, eles foram chamados com um propósito. Você acha que você se tornou esposa para quê? Para limpar a casa? Não. Você acha que você se tornou marido para quê? Para ter uma esposa à sua disposição quando você tiver certas necessidades? Não. A mulher tem o seu papel dentro do lar, o homem também, por sua vez, tem o seu. E será que hoje, talvez o grande problema na humanidade, não é porque cada um está exercendo o papel que deveria exercer? Será que às vezes a mulher não está sendo omissa como mãe, não está sendo omissa como esposo? Será que o marido não está sendo omisso como pai, ou omisso como marido? Será que não está havendo falha em alguma coisa? Será que às vezes a gente não tem tido desvios de prioridades? Será que a gente não está priorizando muitas outras coisas que não vai nos contribuir em nada? E enquanto nós estamos colocando a perder aquilo que é de maior importância na nossa vida? Todo mundo tem o seu papel. Quando Daniel foi levantado para ser um dos 3 dos príncipes, é porque ele tinha um papel. A Bíblia fala que o ministério, o chamado dele, o propósito que ele foi feito, que ele foi chamado, foi para que o rei não sofresse dano. Então não deixe que nada divida a sua casa, não deixe que nada divida seu relacionamento, nem tristeza, nem satisfação, nem arrependimento, nem desacordo. Não deixe que o diabo ganhe essa batalha. Não deixe que o maligno triunfe sobre isso. Eu preciso desempenhar da melhor maneira possível o meu papel para aquilo que eu fui chamado. Ele foi chamado para poder cuidar de todas as formas possíveis, para que o rei não sofresse dano algum. E aí diz o versículo seguinte: então mesmo Daniel fez o quê? O mesmo Daniel fez o quê? Se distinguiu. Preste atenção. Vai ser duro o que eu vou te perguntar, mas eu vou. Em que você está sendo diferente daquelas pessoas que não conhecem a Deus? No que? Você tem um casamento
eles também têm. Você tem uma família, eles também. E o que você está fazendo diferente deles? O que nós estamos fazendo? Sendo que a Bíblia fala que outra vez vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não. Quem serve a Deus, diga glória a Deus aí. Quem serve a Deus, diga aleluia. Mas como mulher, como marido, como casa cristã, no que você está sendo diferente dos demais? Preste atenção num detalhe aqui, ó. Ele levantou 120 presidentes. Desses 120 presidentes, destacou 3 príncipes. Então havia só um príncipe. Havia quantos príncipes? Mas alguma coisa fazia com que Daniel sobressaísse sobre os demais. Daniel era príncipe e mais 2 também eram príncipes. Mas havia alguma coisa em Daniel que o fazia se destacar. Havia alguma coisa em Daniel que fazia dele uma pessoa diferente, mesmo tendo a mesma função, mesmo recebendo o mesmo cargo, mesmo tendo a mesma responsabilidade, mas ele tinha algo que o fazia diferente, e o próprio texto nos ensina, vamos lá? Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito. E o rei então pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra quem? A respeito do reino, mas não podiam achar ocasião e nem o quê? Agora termina de ler para mim, por quê? Porque ele era e não se achava dele culpa nenhuma, nem vício. Sabe aquele sentimento? O que é esse vício? O que é essa culpa? Sabe aquele sentimento de remorso? Por que eu fiz isso? Daniel, irmão, não era alguém precipitado nas palavras como muitos são. Na hora da raiva fala o que quer, na hora da raiva diz o que quer, na hora da raiva vai lá e vomita o que quer, e depois fala, ai meu Deus, eu não podia ter falado isso. Tem gente assim? Tem ou não tem? Fala para o irmão que está ao seu lado, você é assim, né, irmão? Fala aí, só para mim não ficar sozinho nessa rebordoada. Fala para o seu irmão, pelo amor de Deus, irmão, fala que você é. Fala aí, irmão, fala, pelo amor de Deus, irmão, fala que você é, porque eu sou. Sabe, não tem o mínimo de humildade falar assim, pastor, eu vou ter que engolir o meu eu. Pastor, às vezes para mim é mais difícil, não é nem reconhecer as palavras, mas é ter que consertar o que eu falei. Mas eu vou ter que ir. Eu tenho que vencer a mim mesmo, ó. E não vem com essa história, tipo assim, ó, eu só falei porque você falou, eu só fiz porque você fez. Isso aí não é retratação, não. Isso aí é perda de tempo. Independentemente se a outra parte vai se colocar na condição de também consertar ou não, faça a sua. Ó, se a pessoa vai ter consciência de virar para você e dizer assim, não, mas eu também quero que você me perdoe, porque eu contribuí com isso também. Eu tentei fazer a coisa certa, mas eu fiz de maneira errada e não trouxe resultado. Então me perdoa, me desculpa, porque eu também contribuí para essa situação, porque a Bíblia fala que sem lenha o fogo apaga. Então eu podia ter apagado e eu acendi. Então eu também preciso que você me perdoe. Eu preciso que você também aceite as minhas desculpas. Fala o que quer, diz o que quer. Olha o que Deus está nos ensinando. E depois fala assim, meu Deus, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Eu não podia ter feito aquilo. Eu não sei você, irmão, eu já tive um arrependimento parecido, mas não foi por ter falado alguma coisa para ofender, é por ter compartilhado alguma coisa. Porque às vezes tem hora que a gente é boba, a gente acha que a gente tem que compartilhar com todo mundo. Não, pastor, tem que falar com alguém, senão eu vou acabar, eu vou explodir.
Eu tenho que falar para alguém, eu tenho que conversar com alguém, eu tenho que dizer para alguém. E geralmente quando a pessoa está nesse desespero, geralmente a pessoa acaba se abrindo com a pessoa errada. Acaba pedindo conselho para a pessoa errada. Acaba falando com quem tem pensamentos errados. E aquilo vai ser só mais um estupim para você fazer besteira. E foi o que aconteceu. Não me incentivou a fazer besteira. Mas depois que eu falei, porque eu achava que eu tinha que falar, eu não podia, eu tinha que me abrir, eu precisava compartilhar aquilo com alguém. Veio o sentimento de dor. Eu não podia ter falado. Era para eu ter guardado aquilo para Deus. Eu tinha que ter guardado aquilo para Deus. Não era raiva, não era ódio, não. Sabe quando você só quer conversar, compartilhar com alguém alguma coisa? E eu, naquela hora, o Espírito Santo falou assim: olha, eu vou te ajudar, mas aprenda essa lição. Você falou com a pessoa errada. Não era para você ter aberto a sua boca, não. Era para você ter ficado quietinho. Aí Deus me fez lembrar de um exemplo que eu sempre dei na igreja. O peixe morre por onde? Então fala para o seu irmão assim: foi Deus que deu a máscara para nós. Né? Mas o pior é que até com máscara não está contendo, né? Nem com máscara está adiantando. Não, peraí, tudo tem o seu tempo. Vai chegar o tempo de eu falar, vai chegar o tempo de eu compartilhar, vai chegar o tempo de eu colocar, e eu vou colocar aquilo assim como glória para Deus, porque uma vez Deus cumprindo, ninguém pode roubar o que Deus nos deu. Vou ficar quietinho. A Bíblia fala que Daniel se destacou mesmo sendo o mesmo príncipe, mesma ocupação, mesma responsabilidade, mas ele tinha algo que chamava fidelidade. Fidelidade é aquele que não vacila, fidelidade é aquele que não erra, aquele que não tropeça, que não dá ocasião para tropeçar, que não dá ocasião para errar. Ele era fiel. E quando isso aconteceu, vou chegar aqui e já termino. Diz assim o versículo 13. Mudou aqui, peraí. Versículo 13 não, versículo 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele. Na onde? Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes dos reinos, os prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito. Mas vem cá, o que ele estava prestes a oferecer, Daniel tinha concordado? Não, porque aquilo era um plano elaborado justamente contra quem? Porque por isso eles nem haviam chamado Daniel para conversar, porque era um plano elaborado. Preste atenção, Satanás elabora um plano de destruição, mas ele vem trajado, ele vem vestido, ele vem envolto em uma atitude de convencimento. Ele vem trajado de um sentimento de convencimento. É assim mesmo, tem que fazer assim, desse jeito, é assim que a coisa vai mudar, é dessa maneira. Foram lá, trabalharam, prepararam um projeto, elaboraram algo contra Daniel. Procuraram ver no reino, não acharam nada, e disse assim: a única maneira de fazer Daniel desobedecer é fazendo alguma coisa para ele continuar o quê? Obedecendo. Porque aí ele vai obedecer o Senhor teu Deus, mas vai desobedecer a lei do rei. É a única maneira. É a única maneira. Então ele foi lá, elaborar um plano, convenceu o rei, um edito real, e fizeram firme este mandamento, que qualquer por espaço de quantos dias? Quantos dias? Fizeram uma petição, ou a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, que seja lançado na cova dos... Qual era a sugestão? Que ninguém fizesse oração nenhuma por espaço de quantos dias? Daniel, por uma atitude de querer evitar conflito, confronto, confusão, desajustes, desacordo, poderia dizer assim: não, beleza, ninguém aqui vai orar,
E aí ele ia falar concordar, porque afinal de contas, primeiro, se eu quiser falar com Deus, eu oro aonde? No coração. E segundo, são apenas quantos dias? Mas se Daniel concordasse com aquilo, ele estaria acatando algo sugestionado pelo diabo. Quantas coisas a gente tenta evitar, porque aquilo pode trazer um transtorno, pode trazer um desajuste, pode trazer alguma coisa, e a gente acaba acatando a sugestão do inimigo. Não, eu não vou perder tempo com isso não, eu oro a Deus no coração, eu oro a Deus no espírito, vai ser do mesmo jeito, vai ser da mesma maneira. E outra coisa, são só 30 dias, o que é 30 dias? 30 dias passa rápido, passa ou não passa? Passa ou não passa? Ué, nós já estamos chegando no final de 2021, daqui a pouco já é 2022 aí, daqui a pouco no culto nós estamos gritando, feliz ano novo, igual a gente fez esse ano que passou. Mas ele estaria acatando uma sugestão do inferno. Será que as sugestões não estão batendo na sua porta? Será que as sugestões não estão batendo nos seus pensamentos? Será que as sugestões não estão enchendo o teu coração, a tua alma? Será que não tem sugestões aí? Sabe uma coisa, pastor? Cansei. Vou largar tudo aqui, ó. Vou largar marido, vou largar filho, vou embora. Eu tenho parente lá na onde, não sei na onde. E se o parente também não me agradar, eu também deixo tudo lá e vou lá para os índios. Pronto. Ó, pastor, eu estou falando, pastor, eu vou sumir que ninguém vai saber, não vai saber onde eu vou estar. Sugestão. Não é assim que se resolve. Não é assim que preserva casamento. Não é assim que preserva a família. Não é assim que restaura finanças. Não é assim. Sugestões. Tem um estupim e tem um propósito. O estupim você sabe qual é. E o propósito, Deus está te mostrando qual é. Matar, roubar e o quê? Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque Ele merece.